Você não foi esquecido. Você foi observado no silêncio em que quase ninguém reparou. Quando o riso dos outros parecia diminuir você, havia algo maior sendo preparado dentro de você, e essa preparação não fazia barulho. O título que você trouxe não fala de humilhação apenas. Ele fala do instante em que a aparência de fraqueza se rompe e revela uma obra que já estava em andamento. Você chegou aqui porque existe uma parte da sua história que ainda não recebeu o nome certo, e até agora muita gente falou sobre você sem perceber quem você realmente é. Talvez tenham olhado para a sua demora e chamado de atraso, mas o céu tem outra leitura para o que os olhos apressados não entenderam. Você sentiu isso no corpo antes de conseguir explicar com palavras. Sentiu no peito quando certas portas não abriram. Sentiu nos ombros quando precisou continuar sem aplauso. E sentiu na alma quando percebeu que o riso de alguns não era sentença, era ruído. Fica comigo, porque o que vai ser revelado aqui não começa no aplauso, mas na confirmação que veio escondida dentro da pressão. Há dias em que você acorda e o quarto parece o mesmo, mas a sua respiração já não combina com a velha rotina. O celular acende ao lado da cama, a cozinha espera com sua luz fria, e ainda assim existe uma inquietação que não sai do fundo da garganta. Você olha para as tarefas simples do dia e percebe que algo em você não aceita mais viver do jeito de antes. Isso não é capricho, é sinal de que sua sensibilidade foi tocada por uma verdade maior. Talvez você tenha tentado chamar isso de cansaço, mas o cansaço comum não faz a alma ficar tão atenta ao que antes passava despercebido. Há um peso no seu jeito de andar quando ninguém está vendo. Há uma demora nas suas mãos quando elas tocam o copo, a porta, a roupa, como se o corpo inteiro estivesse escutando antes de obedecer. E no meio disso surge aquela frase muda que você quase não admite. Algo em mim mudou. O que mudou não foi só o seu humor. Mudou a forma como você percebe o que é falso. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. E o que é verdadeiro? Mudou a forma como você suporta o vazio. E isso é importante, porque o que nasce em silêncio costuma carregar direção. Você é o tipo de pessoa que sente mais fundo exatamente porque foi treinado no invisível. Enquanto outros correm atrás do barulho, você aprende a reconhecer o que pesa no ambiente antes mesmo de alguém falar. Isso não te torna superior, te torna responsável. Em certas manhãs, quando o trânsito de Volta Redonda parece engolir todo mundo, você entra no carro e já percebe que o dia vai exigir mais do que força. O volante está firme nas suas mãos, mas por dentro existe uma pergunta que ninguém ao redor responde com honestidade. E você já se pegou pensando, por que isso continua acontecendo comigo? Essa pergunta não é fraqueza. É o ponto em que a sua alma começa a discernir que não foi chamada para anestesia.
Seu corpo sabe quando a atmosfera está pesada. Seu peito aperta diante de conversas vazias. Seus olhos cansam mais rápido diante de palavras bonitas sem substância. E o que você chama de sensibilidade é, muitas vezes, discernimento sendo formado em você. Há uma diferença entre sentir demais e perceber o que outros ignoram. Você está aprendendo essa diferença no próprio corpo. Por isso, certas críticas te atingiram de um jeito que ninguém entendeu. Quem falou com facilidade talvez nunca tenha carregado o peso de permanecer inteiro enquanto era mal interpretado. Você, ao contrário, aprendeu a sobreviver sem fazer muito barulho. E isso moldou a sua escuta. Em reuniões, em família, no trabalho, existe uma parte sua que já percebe quando um sorriso é curto demais ou quando uma frase vem com a intenção de diminuir. O problema não é apenas o que fizeram. O problema é o que tentaram fazer você acreditar sobre si. Tentaram te convencer de que a espera era prova de ausência, quando, na verdade, a espera vinha cheia de conteúdo. Tentaram te convencer de que o seu cuidado era exagero, quando era vigilância. E tentaram te convencer de que a sua insistência era teimosia, quando era fidelidade. Há uma mesa na sua casa, talvez ainda com marcas de café, onde você já ficou em silêncio, olhando para nada, enquanto o coração dizia o que a boca não dizia. Esse silêncio não era vazio. Era o lugar onde a verdade estava sendo preservada até você suportá-la. E o que foi preservado não pode ser apagado pelo riso de ninguém. Existe um padrão que começa pequeno e depois ocupa espaço demais. A distração que tenta te arrancar daquilo que você já entendeu. Ela entra pelo telefone, pelas mensagens, pelo excesso de opiniões, pela urgência de responder tudo imediatamente. Você se vê no sofá com a tela iluminando o rosto, enquanto a sua alma tenta manter a direção que quase se perdeu. A pressão não vem sempre como ataque aberto. Às vezes, vem como excesso de estímulo. E quando você está cansado, a confusão parece mais convincente do que a paz. Há noites em que você deita e o teto parece mais alto do que deveria, como se o quarto estivesse perguntando por que você ainda não desistiu. Mas você não desistiu. Você apenas ficou ferido pelo esforço de tentar caber onde já não cabe. O que estão chamando de demora talvez seja a forma como Deus está impedindo que você se acomode ao que não serve mais. O que parece interrupção pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser guarda. E o risco de ignorar isso é continuar vivendo por inércia quando a vida já está pedindo alinhamento. Você não foi feito para repetir o que já secou. Há uma lembrança bíblica que atravessa esse tipo de noite. José foi mal interpretado antes de ser reconhecido. Ele carregou um processo que ninguém à volta dele conseguia ler corretamente. E ainda assim, a história dele não parou na ofensa. Isso fala com você de forma concreta, porque também há dias em que você só queria ser entendido sem precisar se explicar tanto. Talvez você esteja naquele ponto em que a prisão parece mais próxima que o propósito. E mesmo assim, a sua fidelidade não perdeu força. Você sente o peso disso no corpo quando precisa sorrir para cumprir o dia e depois volta para casa com a mente cheia. Você sente isso no peito quando lembra de algo que prometeu a si mesmo e ainda não conseguiu viver. E exatamente aí começa a nascer a interpretação certa. O riso dos outros não decide o nome da sua jornada. Há processos que primeiro escondem para depois revelar. Há sementes que precisam parecer enterradas antes de mostrarem vida. E o que foi ridicularizado não foi destruído. Foi guardado para que não fosse apressado. Por isso sua dor não é um fim. Ela é um corredor estreito que leva a uma visão mais limpa. Quem souber ler isso com calma vai perceber que você estava sendo preparado enquanto era subestimado. Se você continuar fingindo que nada está acontecendo, vai pagar com a própria paz.
A sensibilidade que hoje te alerta pode amanhã ser embotada se você insistir em viver no ruído. E quando a sensibilidade some, a pessoa começa a aceitar como normal aquilo que já lhe roubou demais. Você já sentiu isso em pequenos detalhes, na paciência encurtada, na vontade de responder seco, na dificuldade de descansar mesmo quando o corpo pede pausa. Isso acontece porque a alma cansada tenta se proteger, mas sem direção ela se protege mal. O riso de alguns quis te fazer acreditar que a sua percepção era excesso. Mas a percepção que Deus usa em você não é excesso, é farol. E farol não foi feito para se distrair com a neblina. Ele permanece aceso justamente quando a estrada está incerta. O que você aceita hoje forma o que você suportará amanhã. E o que você recusa hoje preserva o que ainda está vivo em você. Essa é a linha entre se perder e permanecer inteiro. Há momentos em que a voz de dentro parece contrariar a voz de fora, e é aí que você descobre quem realmente está falando com mais verdade. Você se levanta, lava o rosto, olha sua imagem no espelho do banheiro e percebe que a superfície ainda mostra o mesmo rosto, mas a postura interna já não é a mesma. Isso é importante porque muita coisa em você está deixando de reagir como antes. O que antes te fazia implodir, agora te faz observar. O que antes te fazia implorar, agora te faz discernir. E o que antes te fazia correr atrás agora, começa a te ensinar a esperar com sobriedade. Talvez ninguém tenha percebido a força disso ainda, mas essa mudança é real. Você está aprendendo a não negociar o que já foi revelado. Está aprendendo a não chamar de normal aquilo que te diminui. E está aprendendo que obedecer à verdade nem sempre parece bonito no começo. Há uma quietude nova tentando nascer em você. Ela não grita, mas firma. Ela não corre, mas sustenta. E ela vai te levar para um lugar onde o riso dos outros não alcança a identidade que Deus está consolidando. Agora, eu vou te levar um pouco mais fundo, porque existe um pano cobrindo a lanterna e esse pano precisa ser entendido. Você não está só enfrentando gente, comentários ou atrasos externos. Você está enfrentando o hábito antigo de se esconder para não ser ferido de novo. E esse hábito, embora pareça proteção, também te cansa. Ele faz você medir cada passo, cada palavra, cada resposta, como quem teme que a luz demais atraia mais dor. O problema é que o escuro não foi feito para morar em você. Quando a sala está fechada e a janela continua coberta, tudo dentro parece menor do que é. Mas basta uma fresta para perceber que a luz nunca foi mentira, só estava esperando o momento certo de entrar. Seu coração reconhece isso quando você entra em casa à noite, acende uma lâmpada e vê o que antes estava escondido nos cantos. Assim também acontece dentro de você. O que foi coberto por medo não perdeu valor, só perdeu visibilidade por um tempo. E a sua história não está sendo apagada, está sendo exposta à claridade certa. Há uma dor em perceber isso, mas também há alívio. Porque o que foi coberto pode ser revelado, e o que foi revelado não precisa mais pedir licença ao escuro. Você já sentiu que certas pessoas olham para a sua virada com estranheza, como se não suportassem ver você saindo da posição que esperavam? Isso acontece porque a sua mudança altera a leitura que fizeram de você. Você não cabe mais na versão pequena que projetaram. E quando isso acontece, o ambiente reage. Há mesas em que você já se sentou e percebeu um incômodo sem explicação. Há conversas que começam doces e terminam drenando seu ânimo. Há convites que parecem amigáveis, mas deixam sua alma mais pesada do que antes. Isso não significa paranoia, significa discernimento. O seu interior está lendo o que a sua antiga gentileza costumava ignorar. E o corpo confirma antes da mente admitir. A respiração encurta, os ombros endurecem, o descanso some. Nesse ponto, Deus pode estar te ensinando a fechar portas sem escândalo. Não tudo que sorri para você quer o seu bem.
Não tudo que chega com pressa merece o seu sim. E não tudo que te chama para voltar tem autoridade sobre o que você está se tornando. O riso que te feriu não é o centro da história. O centro é a luz que cresce sem pedir permissão. Se alguma dessas cenas acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários 888. Esse número não é um enfeite. Ele é um sinal simples de confirmação, como quem reconhece que algo encontrou lugar em você. Quando os seus dedos escreverem esses 38, você estará dizendo que percebeu a coisa certa na hora certa. É um pequeno acordo, mas é verdadeiro. Escreva 888 e volte para mim. Porque eu ainda não terminei de mostrar como o que foi reduzido pela boca dos outros estava sendo ampliado em silêncio. E quando você volta não para repetir o que já sabe, mas para ver com mais clareza o que já começou a nascer. Há uma diferença entre ouvir e receber, e agora estamos atravessando essa diferença juntos. O que vem depois deste sinal não é pressão, é leitura mais profunda. É como abrir uma janela que já estava ali e perceber que o ar muda de uma vez. Você não precisa se defender do que é verdadeiro. Você só precisa permanecer aqui, onde a verdade pode te alcançar. Agora a conversa desce para a raiz, porque não era só sobre o que disseram de você. Era também sobre o quanto você quase acreditou. Em algum lugar, o riso dos outros encontrou uma antiga ferida de aprovação. E essa combinação tentou definir o seu valor. Você já fez esforço demais para ser aceito por quem não tinha condição de te enxergar inteiro. E isso cansou. Cansou a mente, cansou o coração, cansou a maneira como você tentou se ajustar para não incomodar. Há uma cadeira vazia na sua rotina que representa tudo o que você vem deixando de dizer para preservar uma paz que nunca foi paz de verdade. O corpo sente essa negociação. A mandíbula fica dura, a testa pesa. A noite demora a descer porque o pensamento continua de pé. A raiz da dor, muitas vezes, é esse medo antigo de não ser suficiente sem a aprovação de fora. Mas a aprovação de fora é uma moeda fraca quando a identidade já foi tocada por algo mais firme. Você não precisa mais negociar existência. A sua história não depende do aplauso de quem riu primeiro. E isso começa a libertar a respiração. Há uma batalha silenciosa entre a mente, o corpo e o espírito. E você conhece esse conflito melhor do que gostaria. A mente tenta organizar tudo com lógica e acaba criando explicações demais. O corpo reage com tensão, como se quisesse fugir antes da hora. E o espírito percebe a direção antes mesmo de haver clareza total. É por isso que certas manhãs parecem confusas. Por fora, tudo parece comum, mas por dentro, algo avisa que o caminho velho já não serve. Você pode até chamar isso de ansiedade, quando o peso sobe rápido demais. Mas também pode ser discernimento pedindo espaço. Nem toda inquietação é doença. Nem toda paz é descanso. Algumas vezes, a paz verdadeira chega depois que você para de forçar uma resposta e começa a ouvir com honestidade. Você sente isso quando fecha a porta do quarto, senta na beira da cama e deixa os pés tocarem o chão por um instante a mais. O silêncio fica diferente. O ar fica mais claro. E uma frase sem som passa pela sua cabeça. Eu já sei, mas ainda não aceitei. Esse é o ponto em que a verdade começa a se assentar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de lutar contra o que sua alma já percebeu. Há pessoas e ambientes que resistem à sua mudança porque dependiam da sua antiga versão. Eles se acostumaram com você disponível demais, explicando demais, cedendo demais. E quando você começa a ficar mais inteiro, isso expõe o que antes ficava escondido.
Você talvez tenha notado isso em uma visita, em uma conversa de corredor, em uma mensagem que veio com um tom estranho, como se esperassem que você voltasse ao mesmo lugar de antes. Mas você não volta da mesma forma. O seu silêncio agora tem peso. Sua resposta agora carrega limite. E seu limite não é frieza, é cuidado. Isso é importante porque a sua alma tem aprendido a diferenciar proximidade de conexão. Há gente perto do seu cotidiano que não acompanha o que está nascendo em você. E isso dói, mas também esclarece. Você já não precisa chamar de apoio aquilo que só mantinha você pequeno. O que te drena não pode continuar recebendo o nome de amor. E o que te fortalece talvez venha com menos barulho, mas com mais paz. Essa troca de nome muda tudo. Existe uma estratégia antiga em toda oposição, cansar você até que pare de discernir. Primeiro ela te ocupa com urgências menores, depois te deixa irritado. Em seguida, ela planta dúvida naquilo que você já sabia. E quando percebe que não conseguiu te convencer, tenta apenas te distrair. Você vê isso nos detalhes do dia, na lista de coisas pequenas que vai roubando o espaço das coisas essenciais. A pia precisa ser lavada, a conta precisa ser paga, a resposta precisa ser enviada, e sem perceber, você entrega a atenção inteira ao que não define sua rota. Mas nem toda obrigação tem o mesmo peso. Nem toda demanda merece o centro da sua mente. E quando você aprende a dizer não ao excesso, começa a dizer sim ao que foi esquecido. Há uma coragem discreta nisso. Você desliga o que te puxa. Você deixa a tela de lado por um momento. Você olha pela janela e respira de novo. Esse gesto pode parecer simples, mas é um ato espiritual, porque o que tenta governar sua atenção, tenta governar sua direção. E hoje você está sendo chamado a não entregar a direção para o ruído. O ponto de virada chega quando você para de discutir com o que já foi mostrado. Você olha para trás e percebe quantas vezes tentou explicar a própria demora, como se precisasse pedir desculpas por existir no ritmo certo. Mas agora há uma firmeza diferente nas suas mãos. Você começa a perceber que não precisa mais implorar para caber em estruturas que já perderam vida. O seu coração, que antes vacilava ao menor sinal de rejeição, agora ensaia uma postura nova. Isso não acontece de uma vez, mas acontece de verdade. E é aqui que a imagem que vai carregar o resto da mensagem começa a se acender. Uma lâmpada coberta por um pano fino dentro de uma casa escura. Você sabe que a luz está ali, mas ainda não tinha retirado o tecido. Agora, porém, a ponta desse pano começa a se mover. A poeira do ambiente aparece no feixe curto de claridade. As paredes deixam de parecer definitivas. E você entende que a luz não ficou menor. Apenas estava guardada. O mesmo acontece com o que riram de você. Tentaram cobrir, mas não apagar. Tentaram esconder, mas não impedir a chama. E aquilo que foi coberto agora pede ar. Dentro dessa imagem, você percebe que houve uma formação longa e secreta. A lâmpada não apareceu pronta na sua mão. Ela foi montada peça por peça no processo. Houve fio, houve base, houve encaixe, houve espera. E cada parte da sua história também carregou encaixes que você não entendeu de imediato. O quarto ficou escuro por um tempo e isso fez parecer que nada acontecia. Mas a ausência de luz visível não significa ausência de construção. Quando você pensa nisso, lembra de dias em que se sentou na beira da cama com a cabeça baixa, sentindo o peso dos próprios pensamentos como quem segura uma peça frágil demais. Ainda assim, algo em você continuou sendo montado. Uma confiança pequena apareceu. Depois um limite, depois uma coragem quase imperceptível. Tudo isso fez parte da mesma obra. O que os outros viram como lentidão talvez tenha sido exatamente o tempo necessário para que a estrutura sustentasse a claridade. Isso muda a leitura do seu caminho.
Não era atraso sem sentido, era preparação para suportar uma luz que não iria te queimar. Mas toda luz coberta encontra resistência. Sempre existe a tentativa de esconder de novo, de voltar ao pano, de proteger a escuridão, porque ela parece mais familiar. E isso também aconteceu dentro de você. Houve dias em que a voz do medo sussurrou que era mais seguro permanecer pequeno, mais seguro permanecer invisível, mais seguro deixar o brilho sob controle. Só que a segurança de permanecer oculto às vezes cobra o preço da própria vida. Você sente isso quando vai cumprir uma obrigação e nota que o coração já não concorda com a velha submissão. O corpo quer expandir, mas o hábito quer apertar. A alma, no meio disso, começa a escolher. Não é uma escolha barulhenta, é uma escolha com cheiro de lâmpada recém-acesa, com a diferença clara entre o quarto abafado e o ar que entra pela janela. O riso que te diminuiu foi só uma tentativa de manter o pano no lugar. Mas pano não vence luz. O que era para te cobrir agora perde força diante do que foi aceso em você. E essa tensão precisa ser atravessada, não negada. Quando a lâmpada finalmente balança, algo novo acontece no espaço ao redor dela. A claridade toca um canto da sala, depois outro, e você percebe que sempre houve mais ali do que o medo permitia enxergar. As sombras se movem, mas não dominam. Os objetos comuns ganham contorno. A mesa, a cadeira, o chão, o corredor, tudo recebe uma leitura diferente quando a luz se espalha. Assim também ocorre com a sua história. A opinião dos outros perde o direito de ser o único contorno. O comentário irônico, a risada injusta, o olhar torto, tudo isso fica menor quando a verdade toca os cantos da memória. Você não precisa apagar o que aconteceu. Precisa apenas ver com a luz acesa. E quando a luz acende, você entende que até os espaços esquecidos da casa podem ser visitados sem medo. Isso inclui partes de você que foram deixadas sem nome por tempo demais. O que antes parecia resistência, agora aparece como travessia. O que parecia vergonha, aparece como maturidade. O que parecia demora se revela como profundidade, e você começa a entender por que a sua alma sempre retornava ao mesmo ponto, porque a lâmpada ainda não estava livre para iluminar o resto. Há um momento, no meio dessa passagem, em que o pano já não segura mais e a luz começa a se espalhar de verdade. Se isso encontrou espaço dentro de você, escreva nos comentários "Estou pronto". Não escreva como quem pede permissão, mas como quem reconhece que a claridade já está fazendo sua parte. Essa frase é pequena, mas ela carrega uma entrega inteira. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Porque o que vem depois é a confirmação de que a sua prontidão não nasceu de emoção passageira, e sim de algo que foi amadurecido no escondido. Você não está apenas ouvindo uma ideia bonita. Você está sendo reposicionado diante de uma verdade que sustenta. E quando você volta com a luz em outro grau. Não é mais sobre saber que existe. É sobre aceitar que ela já começou a entrar. O movimento agora é seu, porque a revelação já fez o seu. E uma vez que a luz entra, o quarto nunca mais é lido da mesma forma. Agora, você começa a viver de um jeito que não precisa provar nada para o riso que te cercou. De manhã, quando a primeira tarefa aparece, você já não corre para recuperar a aprovação de ninguém. Você observa, você respira, você discerne. Essa mudança é uma prática, não um impulso. E por isso, ela se torna visível no modo como você abre a janela, arruma a cama, responde uma mensagem ou decide deixar para depois aquilo que só alimenta a ansiedade. Seu corpo aprende a participar dessa nova ordem. O peito desacelera. As mãos ficam mais firmes. A cabeça para de correr tanto, e o que parecia apenas espiritual começa a tocar as coisas concretas do dia.
Isso é importante porque a verdade não permanece abstrata quando entra de fato. Ela aparece no café que você prepara, no caminho que faz de casa ao trabalho, no instante em que você escolhe não alimentar uma conversa que te suga. O riso dos outros ainda pode existir, mas já não governa sua leitura de si. Você está sendo devolvido a um ritmo que combina com o que é real. E o que é real não precisa de teatro para permanecer. Você também começa a perceber que há duas práticas simples que sustentam esse retorno, e elas não têm nada de grandioso aos olhos de quem está de fora. A primeira é abrir o dia em silêncio por alguns instantes, antes mesmo de tocar no telefone, como quem deixa a lâmpada recém-acesa aquecer o ambiente antes de andar pela casa. A segunda é encerrar a noite com uma pergunta honesta sobre o que drenou sua paz e o que a fortaleceu, sem dramatizar, sem negar, apenas vendo com verdade. Essas práticas parecem pequenas, mas elas treinam a sua alma a permanecer acordada. Você se sente mais inteiro quando as repete, e o corpo reconhece o benefício antes da mente construir discurso. Você não precisa transformar isso em ritual pesado. Precisa apenas permitir que o simples volte a ser suficiente. Há uma paz que entra quando a casa interna para de ser invadida pelo excesso. E essa paz não é passiva. Ela é alinhamento. Ela começa a reorganizar até o modo como você repousa. O que antes era pressa agora se torna presença. Essa presença também muda a forma como você enxerga limites. Você já não confunde mais abertura com obrigação, já não confunde mais insistência com chamado, e já não chama de amadurecimento aquilo que só te deixava mais cansado. Há portas que se fecharam e hoje você entende que não foi castigo, foi proteção. Há respostas que demoraram e hoje você entende que talvez a demora tenha preservado o que era precioso demais para ser apressado. Você sente isso quando a mão quase volta para a velha reação, mas para no meio do caminho, porque aprendeu a ouvir antes de reagir. O que era automático começa a ser filtrado. O que era impulso começa a ser examinado. E isso tira o peso da compulsão. Não é fraqueza parar, é sabedoria recuperar o centro. O que te protege não é a pressa de ter tudo, mas a clareza de não perder o que tem valor. E quando você aceita esse limite, a casa interna fica menos barulhenta. A lâmpada não precisa disputar espaço com o escuro, ela simplesmente permanece acesa. Existem decisões que não precisam de anúncio para serem reais. Você as toma sozinho, diante da pia, na fila do mercado, no trânsito lento, quando ninguém está olhando e a alma finalmente escolhe. Você não precisa explicar para quem riu antes, porque agora você está mais seletivo. Você não precisa convencer ninguém de que seu silêncio é mais profundo do que a antiga necessidade de resposta. Há momentos em que o verdadeiro avanço se parece com recusa. Recusa em voltar ao lugar que já te esvaziou. Recusa em chamar de destino aquilo que só foi repetição. Recusa em deixar o coração aberto para o que já provou que não sabe cuidar. Essa recusa é uma forma de honra. Você honra o que está sendo restaurado em você quando decide não entregá-lo de novo ao que o diminui. E essa decisão parece pequena apenas para quem ainda não entendeu o valor de uma lâmpada acesa num quarto inteiro. O brilho discreto transforma tudo sem pedir licença. E assim também sua postura começa a transformar a leitura da sua própria vida. Se essa verdade confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como métrica, não como aparência, mas como concordância silenciosa com o que foi nomeado aqui. Deixe o seu like e permita que esse gesto carregue a sua concordância. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo
agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.